Olha só essa cena. É um misto de força, de tradição, mas para muita gente também é polêmica. Agora imagina se uma campanha na internet pedisse para todo mundo boicotar os patrocinadores de um evento como este. Isso seria liberdade de expressão ou um ataque à reputação de uma empresa? Pois é, essa pergunta foi parar lá no Supremo Tribunal Federal. E nessa nossa análise de hoje, a gente vai mergulhar fundo numa das decisões mais importantes sobre a liberdade de expressão aqui no Brasil. É um caso que começou por causa de um rodeio, mas que acabou redefinindo os limites da crítica, do ativismo e do debate público no país inteiro. Para a gente entender essa história complexa, vamos seguir um roteiro bem claro. Primeiro, a gente vai entender o conflito central. Depois, vamos analisar os argumentos de cada lado. Na sequência, a gente vê qual foi a decisão do STF e os fundamentos por trás dela. E, por fim, o mais importante, como isso se aplica na prática. Vamos lá! Tudo isso começa com uma briga real. De um lado, uma ONG de proteção aos animais. Do outro, um dos eventos mais famosos do Brasil, a Festa do Peão de Barretos. E bem no meio dessa disputa, uma questão que acabou dividindo opiniões. A história toda começou lá em 2007. A ONG Projeto Esperança Animal, conhecida como PEA, lançou uma campanha na internet com um título bem forte: Quem patrocina e apoia rodeios também tortura o bicho. O foco principal era um acessório chamado sedem, aquela cinta que fica na virilha do touro e que, segundo a ONG, causava uma dor absurda. E a campanha tinha uma ação bem clara: convocar o público para pressionar os patrocinadores do rodeio de Barretos a retirarem seu apoio. E aí a gente chega na questão jurídica central, a pergunta que o STF teve que responder. Um grupo da sociedade civil pode, em nome de uma causa como a defesa dos animais, pedir um boicote a uma empresa, mesmo que isso acabe prejudicando a imagem e as finanças dela? É o clássico choque entre a liberdade de se manifestar e o direito de proteger a própria reputação. Bom, agora vamos dar uma olhada em como essa batalha de argumentos aconteceu no campo do direito. Foi um verdadeiro confronto entre dois direitos constitucionais gigantes. No coração de toda essa polêmica estava este equipamento, o sedem. A imagem na arena mostra como ele é usado, mas a discussão de verdade está nos detalhes de como ele funciona e o que ele provoca no animal. E foi isso que gerou um debate para lá de acalorado. E aqui a gente vê o tamanho da divergência. De um lado, a acusação de que o sedem comprime uma área supersensível do animal, causando dor, medo, sofrimento. Do outro, a defesa de que é uma ferramenta tradicional e que, se usada do jeito certo, seguindo as normas, não causa lesão nenhuma. É impressionante ver como o mesmo objeto pode ter interpretações mas tão opostas. E, claro, essa briga foi parar nos tribunais. Os organizadores do rodeio, o grupo Os Independentes, disseram que a campanha era um abuso de direito, que as acusações eram falsas e que estavam causando um dano moral e de imagem gigantesco. Já a ONG se defendeu dizendo que tudo aquilo era liberdade de expressão, um ato legítimo da sociedade civil contra a crueldade com os animais e que o processo, na verdade, era uma tentativa de censura. E agora, o momento da verdade. Como é que o Poder Judiciário resolveu esse impasse? A jornada desse caso foi longa e cheia de reviravoltas, viu? No início, a balança pendeu para um lado. Na primeira instância, a decisão foi a favor dos organizadores do rodeio. A ONG foi condenada. A ONG recorreu, mas o Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a condenação. Para eles, a ONG realmente tinha abusado do seu direito de expressão. Nessa altura, parecia que a causa estava perdida para os ativistas. Só que a história mudou da água para o vinho quando chegou na última instância. Lá no Supremo Tribunal Federal, em Brasília, o jogo virou de uma forma impressionante. O STF não só aceitou o recurso da ONG, como firmou uma tese que serve de guia para todo o país. Campanhas de mobilização social, tipo boicotes, que se baseiam na defesa de direitos fundamentais, estão, como regra, protegidas pela liberdade de expressão. Foi uma vitória enorme para a ONG e um precedente que mudou as regras do jogo. Tá, mas por que o Supremo chegou a essa conclusão? Para a gente entender isso, a gente precisa olhar para alguns conceitos constitucionais bem importantes que guiaram os ministros. O primeiro pilar é a ideia de posição preferencial da liberdade de expressão. Pensa nela como se fosse o direito mais importante de uma democracia, a base de todos os outros. Então, quando ela entra em conflito com outros direitos, como o direito à honra ou à imagem, ela geralmente tem um peso maior. Por quê? Para garantir que o debate público continue vivo e sem amarras. O segundo conceito é o tal do efeito resfriador, ou chilling effect. Imagina o seguinte: se qualquer crítica mais dura pudesse virar um processo judicial caríssimo, o que aconteceria?
As pessoas e as ONGs simplesmente iam parar de se manifestar, não por estarem erradas, mas por puro medo das consequências. Esse medo esfria o debate, silencia vozes importantes e, no fim, empobrece a nossa democracia. O STF quis evitar justamente isso. E, por último, o padrão da má-fé, que foi inspirado numa doutrina lá dos Estados Unidos, funciona assim. Para responsabilizar alguém pelo que foi dito, não é suficiente provar que a informação estava errada. É preciso ir além. É preciso provar que a pessoa sabia que aquilo era mentira e mesmo assim publicou, ou que foi extremamente negligente e não checou os fatos. É um padrão bem rigoroso que agora vale não só para a imprensa, mas também para grupos da sociedade civil. Certo? Agora vamos para a parte final, que é entender como tudo isso funciona na vida real. Quais são as lições práticas que a gente tira dessa decisão para o nosso dia a dia de ativismo, de comunicação e de debate? Resumindo, para uma campanha ou uma crítica ser considerada ilegal e gerar um processo, duas coisas precisam ser provadas e tem que ser as duas juntas, ok? Primeiro, a informação tem que ser uma mentira, um fato falso, não uma simples opinião diferente. E segundo, quem divulgou essa informação tem que ter agido de má fé, ou seja, ou sabia que era mentira ou foi muito, mas muito negligente na apuração. Sem esses dois elementos juntos, a liberdade de expressão vence. E tem mais. Mesmo quando alguém é responsabilizado, a solução não é simplesmente censurar ou tirar o conteúdo do ar. O STF criou uma espécie de hierarquia de soluções. A preferência é sempre por medidas que gerem mais debate, e não menos. Então, primeiro vem o direito de resposta. Depois, quem sabe, uma indenização. A remoção de conteúdo, essa é a última opção, uma medida extrema que só deve ser usada em casos muito graves. E voltando para o nosso caso do rodeio, o que o Supremo entendeu foi exatamente isso. A discussão sobre o CEDEM não era sobre uma mentira deslavada, mas sim sobre uma interpretação de fatos. Era uma disputa de narrativas legítima, com argumentos dos dois lados. E o mais importante, não ficou provado que a ONG agiu com má fé. Portanto, esse era um debate que pertencia à sociedade e não a um tribunal. No fim, essa decisão deixa a gente com uma pergunta fundamental para a nossa época. Em tempos de redes sociais, de cancelamento e de ativismo corporativo, como é que a gente equilibra o direito de criticar duramente e o dever de proteger a reputação de pessoas e empresas? O STF deu parâmetros bem claros, mas aplicar esses limites no calor do debate diário, bom, esse continua sendo o nosso grande desafio.